Eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Mecânica dos Sólidos 1. O objetivo deste vídeo é fazer um pequeno resumo sobre o tópico Estudo das Tensões. Ressalto aqui que esse tópico ele foi desenvolvido em 2 aulas. Na aula de hoje a gente finaliza esse tópico. Seria interessante que antes da aula de hoje vocês pudessem assistir esse vídeo por conta da grande quantidade de alunos faltantes na aula da quinta-feira passada, porque a gente vai começar justamente a aula de hoje aplicando exercícios sobre esse tópico e seria interessante que vocês estivessem inteirados sobre a discussão teórica relacionada ao estudo das tensões. Então, na primeira parte do curso, a disciplina Mecânica dos Sólidos 1 aqui na UFABC, a primeira parte do curso, ela trata de uma revisão de estática das estruturas. Na verdade, a gente considera o sólido rígido e a gente utiliza o equilíbrio exclusivamente para quantificar efeitos do carregamento externo e internamente na estrutura, e até então esse efeito ele foi, na verdade, determinado e quantificado a partir dos esforços internos: força cortante, momento fletor, força normal e momento torsor. O que a gente fez até então foi determinar, por enquanto, força normal para treliça e força normal, momento fletor e força cortante para estruturas de viga e pórtico. A questão relacionada à torção a gente vai ver no final do curso. Já nessa segunda parte do curso, diferentemente da primeira, a gente vai considerar o nosso sólido deformável. Ou seja, as cargas externas elas provocam mudança na forma e no volume dos sólidos ou estruturas. Então, na condição de sólido deformável, e para manter a integridade do sólido, a gente vai ter aí as tensões. Na verdade, aqui com o conceito de tensão que a gente vai trabalhar nessa videoaula, o conceito de deformação que a gente vai trabalhar nos próximos tópicos, mais as propriedades mecânicas, mais as leis que relacionam tensão, deformação e o campo cinemático e o deslocamento, a gente vai proporcionar, na verdade, a descrição do comportamento mecânico das estruturas sujeita a um carregamento. Isso é muito importante no sentido da tomada de decisão de engenharia em relação a aspectos de resistência, rigidez e estabilidade das estruturas, sem esquecer também dos aspectos de economia. Em qualquer projeto de engenharia a gente precisa, além de questões de segurança, representado aqui por esses 3, a gente tem também um aspecto de economia associado a essa questão da tomada de decisão. Então a gente agora começa com a definição de uma dessas 3 grandezas principais da nossa segunda parte do curso, que é o conceito de tensão. Vamos definir aqui o que me caracteriza o estado de tensão no ponto. Na verdade, antes da gente apresentar a cara do estado de tensão no ponto, vamos tentar definir aqui tensão numa forma mais, vamos dizer assim, de engenharia, numa forma matemática, e na forma clássica matemática. A tensão a gente pode enxergar como a única forma da gente quantificar o efeito do carregamento externo internamente a nível de ponto. Até então, no nosso curso, a gente viu como se determinar o efeito do carregamento externo internamente a nível de seção transversal, que foi por meio dos esforços internos. A gente, em sala de aula, trabalhou com o modelo de Cauchy, dentro daquela lógica de pegar um sólido submetido a um carregamento qualquer, em estado de equilíbrio, aplicamos o método da seção, separamos essa estrutura em 2 partes. Se a estrutura inteira está em equilíbrio, essas partes obrigatoriamente elas devem estar também equilibradas, e o que me garante o equilíbrio é justamente o surgimento dos esforços internos, dentro da discussão toda que foi feita anteriormente. Essa mesma lógica do modelo de Cauchy, ela também será aplicada aqui para a definição matemática de tensão. Então a gente vai considerar aqui um sólido em equilíbrio para um dado conjunto de cargas aplicadas, e a gente vai, na verdade, na lógica de Cauchy,
passar um plano imaginário, só que nesse caso aqui a gente vai agora enxergar um plano π, cuja normal ela é paralela a um eixo Z aqui, né, associado a um sistema ortogonal XYZ. Vamos separar aqui, vamos destacar a parte de baixo desse sólido. Aqui a gente está o resultado da seção do plano π com o sólido, tá? E temos aqui a normal desse plano, como já dito, paralelo ao eixo Z. E vamos pegar, na verdade, aqui um dado ponto da minha seção transversal. O modelo de Cauchy vale aquela discussão que a gente já teve anteriormente. Eu tenho uma estrutura em equilíbrio, que é essa daqui, submetido a um carregamento qualquer. A parte destacada aqui, a parte seccionada, ela permanece em equilíbrio, e o que me garante o equilíbrio, na verdade, é um conjunto de forças aqui distribuídas em todos os pontos da minha seção transversal, que representa o efeito da parte superior na parte inferior. Ou seja, a gente tem, né, na parte superior o efeito da parte inferior na superior, atendendo aí o princípio da ação e reação, atendendo aí a terceira lei de Newton. Então, a gente não está destacando aqui esse conjunto infinitos de forças que agem em todos os pontos aqui, em várias direções e intensidades. Não estamos quantificando, não estamos destacando esses infinitos vetores de força. O que a gente está pegando aqui é um ponto, circundando esse ponto por um diferencial de área, na verdade por um ΔA, né? Uma região aqui, uma área que circunda o ponto, e a gente vai, na verdade, estabelecer a resultante de forças que agem nesse quadradinho aqui e enxergando essa resultante de forças como um ΔF, no sentido de, olha, todas as forçazinhas que estão distribuídas nesse elemento diferencial de área, tudo bem, tem como equivalente mecânica, como resultante, essa DF aqui, essa ΔF aqui, agindo no centroide desse diferencial de área aí. Então, uma medida média, né, de tensão, vamos dizer assim, uma medida média da ação dessa força nessa área é justamente a razão do ΔF por ΔA. Isso daqui, na verdade, ainda não é a definição de tensão no ponto, é uma medida média. Na verdade, a caracterização do vetor de tensão, veja que por enquanto a gente está definindo um vetor ρ associado à normal, ao plano que passa pelo ponto. A normal nesse caso aqui é paralela a Z. Isso daqui é um vetor, e esse vetor é denominado vetor de tensão quando, né, o limite da área tende a zero, para essa razão daqui definida anteriormente. Então, veja, o ΔA tendendo a zero, a gente, na verdade, transforma esse elemento de área pequenininho no ponto. E aí a gente recupera a definição de vetor de tensão e de tensão associado ao ponto. Ou seja, a gente tem, na verdade, um vetor aqui, ρ, né, associado ao N, que é paralelo a Z. A gente não vai, na verdade, se preocupar, né, nesse curso em quantificar essa medida, mas sim as projeções dessa medida nos eixos x, y e z. São essas quantidades, na verdade, que a gente vai discutir aqui no curso, e são essas quantidades, na verdade, que vão caracterizar o que a gente colocou aqui, né? A definição do estado de tensão no ponto. Já já a gente chega nessa apresentação. Então, o ρ de n, que é esse vetor aqui projetado em z, em x, em y, a gente vai escrever essas projeções aqui a partir de uma notação onde a gente associa a projeção de ρ a normal, a seção aqui, né, ao elemento de diferença de área, como sigma, e os elementos projetados de ρ tangente à área a gente vai associar como tal, ou seja, uma componente de tensão que a gente vai chamar de normal e as outras componentes tangenciais que a gente vai chamar de cisalhamento associada a sigma. Foi isso justamente que eu fiz. Defini o vetor projetado na direção x, y e z,
pegamos, né, na verdade, a mesma lógica de definição, ou seja, o ρ de x é o limite dessa projeção da força na direção x sobre o diferencial de área, e como nesse caso a projeção de ρ no x ele me dá uma componente do vetor de tensão tangente, né, no plano, a gente está associando essa componente do vetor de tensão como um tal. Essa primeira letra daqui, ela sempre vai ser agora, por convenção, né, ou seja, o elemento tangencial, a primeira letra dela está associada com a componente normal, a direção da componente normal do vetor de tensão, que é a z. Então, na verdade, esse z daqui está associado com a direção da componente normal ao plano que passa pelo ponto. E a segunda componente da tensão cisalhante está associada à direção que o vetor projetado me dá. Tá? Nesse caso aqui, por essa notação, o tal zx. Já esse vetor projetado em y, como a normal, né, ao plano é z, então a primeira componente é z, e a projeção dele em y, tá, me dá como segundo elemento aqui da caracterização da tensão tangencial, tensão cisalhante, tá, a tensão cisalhante, o y. E por fim, a tensão normal, como já dito, vai ser representada por uma componente sigma, tá, na direção z. Olha só. Se aplicarmos no mesmo ponto, né, nesse mesmo ponto de análise, dois outros planos, cuja normal segue respectivamente o eixo y e x, nós vamos ter mais 6 componentes. Primeiro aqui eu estou mostrando a aplicação de um plano de corte, passando pelo mesmo ponto, só que cuja normal ele segue paralelo à direção y. Eu tenho o mesmo diferencial de área, eu vou ter um outro elemento de força associado a esse diferencial de área, e eu vou ter um outro vetor de tensão que, projetados nas direções x, y e z, vão me dar componentes tangenciais, agora no caso, no plano x, z, e normal no plano y, seguindo a mesma regra. Veja que a primeira letra agora da tangencial está associada a y, tá? E a segunda letra associada à direção da projeção do vetor nessas duas direções aqui contidas no plano de corte. E a tensão normal associada à direção da normal do plano de corte, que no caso aqui é o y. E agora, finalmente, no mesmo ponto, passando o plano cuja normal segue x, nós vamos ter mais outras 3 componentes, uma normal e 2 tangenciais. São essas 6 componentes, na verdade, que me definem o estado de tensão no ponto, no viés tridimensional. O que é que isso me caracteriza? Ou seja, conhecendo-se essas componentes, na verdade, essas 9 componentes, que já a gente vai ver que são só 6, porque a tal x vai ser igual a tal yx, esse tensor aqui vai ser simétrico, mas já a gente recupera essa condição. Por enquanto são 9. Então, a partir dessas 9 componentes definidas no ponto, eu posso encontrar quaisquer outras componentes no mesmo ponto para um outro sistema de coordenada rotacionado, tá, em relação a esse sistema original x, y e z. Eu venho fortemente associando, né, essa interpretação da definição do estado de tensão como fluxo, né, ou seja, um fluxo passando pelo ponto, a depender da direção que ele passa, ele muda a cara. Vamos reforçar essa discussão bastante. É tanto que a gente começou esse tópico com aquele problema fundamental, na verdade, com aquela motivação, onde eu peguei, né, o giz, apliquei uma carga de tração no giz, a gente viu um padrão de ruptura no giz. Peguei o mesmo giz, apliquei uma carga de torção, vimos um outro padrão de ruptura, e a questão que foi colocada foi a seguinte, né? Por que que este mesmo material ele se comporta, né? Ou seja, tem um padrão de ruptura diferente para uma situação de carregamento e outra situação de carregamento? Foi essa questão central colocada, e com esses tópicos que a gente vai desenvolver nessa segunda parte do curso, a gente vai ter condições de responder, vamos dizer assim, com segurança, essa colocação, né, essa motivação inicial em relação a esse tópico.
Esse é o estado de tensão no ponto tridimensional. Eu estou colocando duas barrinhas aqui para caracterizar que esse tensão é um tensor de ordem 2. Na verdade, eu vou precisar de duas matrizes de transformação para levar elementos da base XYZ para uma outra base X'Y'Z'. Nesse curso, nós não vamos tratar, né, do viés tridimensional, das transformações de estado tensional. Nós vamos ver o estado unidimensional e o estado duplo de tensões. Em outras disciplinas da área de estruturas aqui na UFBC, vocês vão ter o contato com esse tipo de problema. E eu destaco aqui a condição dos sentidos positivos para essas componentes do estado tensional, né? A gente tem aqui sigma y, sigma z e sigma x, seguindo aqui as direções positivas de x, y e z, ou seja, são tensões que vão me provocar tração, alongamento, né, desse sólido. Então, essa condição é uma condição dita positiva. E essas direções de tal, elas são aqui apresentadas como direções positivas. E a condição positiva é a seguinte, para cada um desses elementos. Eu vejo a direção da normal. A normal, ela segue a direção positiva, por exemplo, de y. Então, as tangenciais, obrigatoriamente, elas têm que seguir as direções positivas de x e de y. Veja que para eu ter esse ponto equilibrado, eu preciso ter um sigma y aqui atrás. É que eu não estou colocando, tá? Por conta dessa face aqui, né, à esquerda, a face aqui anterior e a face aqui inferior. Eu não consigo enxergar, mas eu tenho essas mesmas componentes de estado tensional para eu ter o equilíbrio no ponto. Veja que o sigma y positivo ele seria aqui no caso, né, de tração, saindo, e nesse caso aqui ele estaria no sentido contrário do y. Então o tal positivo ele também teria que seguir o sentido contrário de x e de z. Mas fica claro isso por conta do equilíbrio, né? Se eu tenho uma força aqui para cima, para eu equilibrar, né, eu vou ter que ter uma outra força aqui, né, a tal YZ, tá, para baixo. Mas isso no caso plano a gente vai conseguir enxergar e a gente vai voltar a essa discussão em relação à nomenclatura, tá, das componentes positivas do estado tensional, as componentes normais e as componentes tangenciais. Veja que aqui nessa apresentação eu fiz questão de não recuperar ainda a condição de simetria do estado tensional. A gente vai ver, né, na verdade, que o tal XY vai ser igual ao tal YX, tal XZ igual tal XZ igual ao tal ZX e o tal YZ é igual ao tal ZY. Tudo bem? Então, depois da definição do estado de tensão num ponto, no seu viés tridimensional, a definição, né, de tensão como a única forma de quantificar o efeito do carregamento externo internamente em qualquer ponto da estrutura. E para eu definir o estado tensional no ponto, eu preciso, na verdade, pegar as componentes de 3 vetores de tensão associado a 3 planos perpendiculares entre si que passam pelo ponto. A gente vai agora focar, né, a quantificação do estado tensional para o primeiro modelo mecânico estrutural que a gente trabalhou aqui no nosso curso, que foram as barras sobre força normal. As barras que são aplicadas, por exemplo, para caracterizar as estruturas treliçadas. Ou seja, são elementos unidimensionais que só permitem cargas que provocam alongamento e encurtamento da barra, ou seja, tração ou compressão da barra. Para a gente conseguir enxergar, não é, o efeito do carregamento externo internamente nesse modelo de barra sobre força normal, a gente vai colocar aqui algumas hipóteses cinemáticas e outras associadas aqui ao modelo de barra sobre força normal que a gente não destacou ainda. Por quê? Porque o desenvolvimento que a gente vai fazer aqui em relação à apresentação do estado tensional para esse tipo de problema, a gente precisa aqui evidenciar essas hipóteses. Então, a primeira hipótese que a gente destaca aqui é em relação à cinemática de deslocamento que a gente tem desse modelo mecânico estrutural, que é o modelo de barra sobre força normal. Então, a hipótese é a seguinte: a barra, né, sobre força normal de eixo reto, esse eixo vai permanecer reto e
a barra de eixo reto permanece reta e perpendicular, na verdade, a seção transversal aqui está errada, tá? Tá, a barra de eixo reto permanece reta e perpendicular à seção transversal da barra na configuração deformada. Tudo bem? Isso aqui me implica uma deformação uniforme na minha seção transversal. Essa deformação uniforme, por meio da lei de Hooke, a relação tensão-deformação, que vai me provocar, na verdade, uma tensão dita uniforme na minha seção transversal. Além disso, para que eu tenha, na verdade, essa tensão uniforme gerada pelo modelo cinemático, né, e pela relação tensão-deformação, porque o modelo cinemático ele me dá a deformação uniforme. A lei de Hooke relaciona tensão com deformação, me dando, por tabela, a tensão uniforme na minha seção transversal. Mas para a gente ter realmente essa tensão uniforme, eu preciso que o carregamento esteja aplicado no centroide da seção transversal, o material ser homogêneo e isotrópico. Na aula a gente destacou essas duas definições, né? Material homogêneo, ele tem as mesmas propriedades físicas e mecânicas em todo o seu volume. Já o material isotrópico, ele tem as mesmas propriedades em todas as direções. Muito cuidado, porque o nosso modelo de material que a gente vai tratar aqui no curso é um modelo de material homogêneo e isotrópico. Vocês vão ter outras disciplinas, por exemplo, materiais compósitos, onde a gente vai tratar de materiais, por exemplo, com ortotropia no meio. Tudo bem? Ou seja, a gente não vai ter as mesmas propriedades mecânicas em todas as direções. Neste caso aqui, neste modelo, sim. Então, nesse sentido, então a gente tem aqui uma barra, o eixo da barra, ou seja, esse carregamento P aplicado no centroide, ou seja, associado ao eixo da barra, que na configuração deformada vai estar perpendicular, tá? O eixo perpendicular à seção transversal, cuja normal, por exemplo, segue a direção X. Ou seja, no nosso problema unidimensional, o sistema, né, a coordenada, onde a gente vai buscar quantificar a variação, por exemplo, de sigma e de força normal, vai estar associada à direção X. Dentro do nosso modelo, tá, cinemático, para a gente enxergar, né, a distribuição aqui de tensão, a gente separa, a gente passou esse plano de corte, pegamos a parte superior e inferior, eu destaquei aqui a parte superior. Se essa estrutura está equilibrada, essa parte cortada tem que estar equilibrada. Inicialmente, o que me guarda o equilíbrio, na verdade, é a força normal, né? A força normal, nesse caso daqui, é igual à carga P. E, além dessa força normal, que me representa o efeito do carregamento externo internamente a nível de seção transversal, eu vou ter também uma distribuição uniforme de tensão associado a todos os pontos da minha seção transversal. Então, a gente vai ver agora como essa distribuição uniforme de tensão se relaciona com esse esforço aqui interno. Para isso, eu estou pegando agora a parte inferior aqui, só para facilitar a visualização, e estou desenhando a barra aqui no seu viés tridimensional. Aí eu tenho aqui uma força normal, que é igual a essa, pelo princípio da ação e reação. Eu estou pegando aqui um diferencial de área associado a um ponto, e nesse diferencial de área eu vou ter um ΔF. Veja que esse ΔF é diferente de N. O N me quantifica todos os ΔFs aqui nessa posição que me relaciona aqui o N, né, no eixo da barra. Só que esse N é justamente essa conta que eu fiz, né? Na verdade, o N ele vai ser a soma de todos esses elementos diferenciais aí, de força. Por isso que eu estou aplicando aqui, eu estou enxergando esse ΔF aqui, né, com o ΔA tendendo a um diferencial de área, eu vou ter o ΔF tendendo a um diferencial de força, e para eu quantificar, na verdade, todas essas forças, eu passo o operador integral, e na verdade aqui, essas forças elas têm que estar equilibradas com o N, e eu sei que esse diferencial de força aqui, numa medida média, né, ele vai ser o sigma vezes dA. É só lembrar lá da definição de vetor de tensão. O vetor de tensão,
né? O vetor de tensão é o ΔF sobre o ΔA, tá? No limite de ΔA tendendo a zero. Então, como a minha normal segue o x, e o vetor só pode ser projetado na direção de x, ou seja, a componente do vetor, né, já é o próprio vetor de tensão. E aí, para eu quantificar o ΔF, basta eu multiplicar a tensão na direção x vezes a área. Por quê? Porque isso aqui é unidade de força por unidade de comprimento ao quadrado. Nesse sentido, eu substituo, né, esse ΔF aqui nesse elemento diferencial de força, e como a tensão é uniforme, eu tiro ela da integral e eu fico simplesmente com essa relação agora, me quantificando essa medida dita média de tensão, né? Porque veja que aqui eu não apliquei nada relacionado, né, vamos dizer assim, o limite de área tendendo a zero, né? O que é que acontece? Na verdade, está embutido essa questão do limite de ΔA tendendo a zero, né? Só que nesse problema, a medida média, por coincidência, é igual à medida de tensão no ponto, né? Ou seja, nesse caso aqui, essa razão entre força normal sobre área, que é uma medida média, ela é igual à tensão no ponto para esse problema. Não é sempre isso que a gente vai obter, tá? Então a gente vai ver outros modelos mecânicos aí, por exemplo, o modelo de viga em flexão, onde a tensão normal ela não vai ser dada por essa conta, vai ser dada por outra conta. É isso que eu quis falar agora com essa observação. Na verdade, essa medida média aqui, para esse problema de barra sobre força normal, ele coincide com o estado tensional no ponto. Tudo bem? Então, para o problema de barra sobre força normal, para eu quantificar o σx, basta eu dividir a força normal da seção transversal em relação à própria área da seção transversal. Aqui eu só destaco o porquê da força normal deve passar obrigatoriamente pelo centroide da seção transversal para que a gente tenha uma distribuição, né, uniforme de tensão. Né? Então, na verdade, aqui ele partiu do contrário. Como ele mostrou, né, que existia uma distribuição de tensão uniforme, obrigatoriamente vai me conduzir com que a força normal ela passe, né, pelo centroide da seção transversal. Isso aqui é muito fácil, a gente associa aqui um sistema x, y e z ao centroide, pegamos um diferencial de área aqui, tendo um dF de força, e esse diferencial de área aqui com dF de força, eu estou localizando ele aqui em relação a um braço, né? Braço vai me dar momento em relação a Z, e um outro braço aqui que é um braço Y, um braço Y aqui, né, do diferencial de área em relação a Z, e um braço Z aqui em relação ao eixo Y. Então, o que a gente vai fazer é quantificar a tendência de giro nula, né, porque o problema está equilibrado, somatório dos momentos em Z, de todos esses diferenciais de força, me gerando aqui justamente essa integral, que é o momento estático. Se o momento estático é nulo, esse eixo passa pelo eixo centroidal, né, na verdade, igualmente ao outro, né, essa integral é um momento estático nulo, me garante realmente que esse eixo está associado, na verdade, ao centroide, tá, do meu problema. Confirmando assim uma hipótese que a gente tinha definido anteriormente para me gerar uma distribuição uniforme de tensão. Tudo bem? Perfeito? Ok. Então, o que a gente vai fazer agora, tá, é determinar o estado de tensão num dado ponto de barra para uma situação onde o fluxo de tensão não segue mais a direção x. Ele passa por uma direção qualquer em relação a x. Veja que na direção x, o único estado tensional que a gente tem do nosso problema é o σx. A gente vai ver que esse fluxo passando pelo ponto em outra direção diferente de x, além de uma componente normal, né, associada ao ponto, eu vou ter uma componente tangencial. Então, a gente tem, na verdade, para essa situação aqui de seção transversal, perpendicular ao eixo da barra, a única, né, ou seja, esse fluxo passando com essa situação aqui, né, perpendicular à seção transversal,
eu obrigatoriamente só tenho o σx valendo a força normal dividido pela área da seção transversal. O que a gente está querendo aqui mostrar com esse desenvolvimento é: e se a gente tiver agora um fluxo passeando, né, por uma inclinação aqui, qualquer em relação a esse ponto? É isso daqui que a gente fez. O que a gente precisa enxergar aqui é que eu tenho um dado ponto na minha barra e eu posso passar fluxo assim, né, numa direção normal, a seção transversal, aí eu já sei a cara do fluxo, é o σx. Mas internamente eu posso ter um fluxo passeando com uma inclinação qualquer associada ao ponto. Eu não vou ter mais um σx, eu vou ter um outro valor de tensão normal. E, além da componente normal, vai começar a surgir uma componente dita tangencial ou cisalhante. Então, nesse sentido, eu tenho a normal, que eu projetei na direção normal ao novo plano, e tangencial. Se aqui é θ, aqui também é θ. E por por esse triângulo daqui, ó, a gente consegue facilmente essas relações. Fn de θ é o cosseno de θ vezes a normal, e o ftθ é o seno de θ vezes a normal. A gente está chamando aqui, a gente denominou essa área original de A, né, a área original da seção transversal perpendicular ao eixo, e a seção nova associada à passagem do fluxo pelo ponto nessa nova condição de plano de corte, a gente está chamando de Aθ. E a gente consegue facilmente relacionar, né, essa área original com essa área Aθ por meio do cosseno de θ. Onde está essa conta? Onde está essa conta? Eu não destaquei, eu coloquei aqui, ó, tá? Então, na verdade, eu não destaquei aqui, mas na verdade a gente tem que Aθ é a cosseno de θ, na verdade, vai ser o A sobre o Aθ. E aqui a gente destacou, na verdade, o Aθ, que é o A sobre o cosseno de θ. Então, na verdade, o que eu quero falar com isso é que vai aparecer agora, para um fluxo passando pelo ponto numa direção diferente da direção normal, eu vou ter, na verdade, um σθ, que vai ser justamente a razão entre a força normal e essa nova área, dado por essa razão aqui, né, que é o cosseno de θn sobre A, cosseno de θ, me dando cosseno ao quadrado de θ n sobre A, mas olha, quem é n sobre A? É o σx. E o tal θ é a força tangencial dividido pela área da seção transversal nessa outra situação de análise, me dando aqui σx seno de θ cosseno de θ. Olha só. Veja que para esse problema de barra sobre força normal, basta eu conhecer σx que eu defino qualquer outro sigma e qualquer outro θ para uma direção qualquer associada ao ponto. Então, para esse problema aqui, o estado de tensão no ponto é justamente o σx. Então, o σx, né, numa representação tridimensional para esse problema unidimensional, seria assim: esse σx aqui, né, não nulo, e o restante aqui tudo nulo. Ou seja, dei-me σx, dei-me o estado tensional, que eu consigo calcular quaisquer outras componentes de tensão normal e tensão cisalhante a partir do estado tensional definido e da nova direção associada a esse ponto. Em sala de aula eu vou tentar reforçar essa questão como fluxo, pegando aquele problema do giz e tentando associar o problema do giz com as respostas que a gente vai enxergar aqui da representação, por exemplo, dessa transformação de tensão via círculo de Mohr. Então, antes de chegar nessa representação da transformação do estado unidimensional de tensão na sua representação via círculo de Mohr, vamos pesquisar extremos dessa função aqui, σθ cosseno de 2θ σx, e dessa função aqui, tal θ, que é o σx seno de θ cosseno de θ. Então, para pesquisar o extremo, a gente pega essa função e deriva a mesma igualando a zero. Chegando nessa expressão, essa expressão a gente tem duas raízes, ou seja, se θ for zero, ou seja, seno de zero é zero, e se θ for π sobre 2, cosseno de π sobre 2 é zero, né? São soluções dessa equação, e a gente vai ver que a direção nula ela me dá a situação máxima. Por quê? Porque, veja, o cosseno de zero é 1.
Então, 1 vezes sigma x vai me dar o maior sigma x possível entre todas as direções apresentadas. Não é quando eu começo a colocar aqui a análise do estado tensional para o problema de barra sobre força normal para 10, 20, 30 graus, eu vou ver que para 10, 20, 30, 40, 50 graus, eu vou ter sempre valores de sigma, θ, para θ variando aí, né, de 1, 2, né, como eu falei, né, menores que para θ 0 grau, que é a situação de máxima. E a tensão normal mínima vai ser justamente quando o cosseno for nulo, ou seja, quando θ, né, for a 90 graus. Nesse problema daqui, a gente não tem sigma y. Né? Então, veja, para θ 90 graus, eu não tenho tensão associado à direção perpendicular a x. Ok? É o modelo, é esse modelo, a gente não tem, a gente só tem o sigma x. Por outro lado, analisando a expressão de cisalhamento, a gente vai chegar nessa expressão da derivada. Simplificando, a gente chega nessa equação trigonométrica, cujos valores extremos me dão mais ou menos 45 graus. Ou seja, a gente vai ter aqui, está errado, aqui não é zero não. Não, para sigmas. Para sigma está certo. Né? Ok. Aqui são as condições extremas para tal. Aqui eu estou recuperando, né, a observação relacionada para o sigma máximo e mínimo. Né? Θ igual a zero para a tensão normal é máxima e para a mínima é π sobre 2. Veja que para essa situação e para essa situação, se eu jogá-la nessa situação aqui, eu tenho o tal nulo, né? Ou seja, para a situação de sigma máximo, o tal é nulo. Veja, seno de zero é zero e o cosseno de π sobre 2 é zero. Então, na situação extrema de tensão normal para zero ou π sobre 2, o tal, o que eu estou colocando aqui é isso, tá? Essa observação tal é nulo. É só observar essa expressão. E observando agora a expressão para o tal, na situação de tal máximo, que é o mínimo, que é π sobre 4, a observação aqui é que o sigma normal, né, a tensão normal não é nula. Veja aqui que a gente tem o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Na verdade, a gente vai ter, para a situação de tal máximo, a metade da tensão normal em correspondência aqui ao valor da tensão normal. A gente enxerga isso facilmente representando essas duas equações aqui de transformação, né, que é o sigma θ e o tal θ, pelo círculo de Mohr. Como é que a gente faz isso? Utilizando essa relação trigonométrica de cosseno ao quadrado de θ por essa daqui, né, na primeira expressão, e utilizando o seno de 2θ aplicado aqui nessa outra equação. Então, com isso, a gente consegue escrever o sigma θ e o tal θ a partir de ângulos dobrados. Por que foi feito isso? Justamente para a gente conseguir enxergar essas duas equações como uma equação de circunferência. Então, na sequência, para a gente conseguir enxergar essa transformação aqui de tensão como uma equação de circunferência, a gente passa esse sigma x sobre 2 para o lado esquerdo da igualdade, está aqui, tá? E faz a soma dessas duas equações elevando ao quadrado. Na verdade, a gente vai levar ao quadrado essa expressão, essa e somar. Está aqui. Então, a gente elevou ambas as equações ao quadrado e somou. Tá? Se a gente comparar com a forma canônica da equação de circunferência, a gente vai ver, né, que realmente essas duas expressões elas me representam, né, uma equação de circunferência. E a gente só conseguiu isso por meio, tá, da transformação, né, trigonométrica que é apresentada. A gente, nessas equações aqui, o ângulo aqui está dobrado, né, que foi algo que a gente já comentou isso lá nas transformações de inércia. Tá? Então, a gente sabe que na representação do círculo de Mohr aqui, o ângulo, tá, da transformação ela vai estar dobrada. Então, para a gente traçar o círculo de Mohr, como a gente já
já reforçou, para as transformações de inércia, segue a mesma lógica daqui. A gente precisa de 3 pontos notáveis. Os pontos notáveis A e B relacionados às tensões normais e tangenciais nas direções x e y, respectivamente. Então, na direção x eu vou ter o sigma x, só que quando eu estou nessa situação aqui, eu não tenho tal, né? Ó, veja, eu não tenho tal, né? Para a direção aqui original, que é 0 graus, eu não tenho a tal, eu só tenho sigma x. E a gente não tem, né, nesse problema sigma y e, consequentemente, né, como eu já tinha falado, a gente não, para a situação xy, a gente não tem o tal. Então, esses são 2 dos 3 pontos notáveis, e o terceiro ponto notável, na verdade, é o centro da circunferência, que vai ser sigma x sobre 2 e 0. O raio da circunferência é sigma x sobre 2. Então, a gente tem aqui o ponto B, o ponto A, o centro da circunferência, a direção x, a direção y. Veja que a direção x em relação a y no círculo de Mohr está defasado de 180 graus, porque é o dobro da original, que é 90 graus. Ponta seca do compasso, abertura em A ou B, eu traço o círculo de Mohr. Então, como eu falei já, veja, para o tal máximo, cujo valor é o raio, eu tenho como tensão normal associada ao sigma x sobre 2. Essa já é a direção de máxima, tensão normal. Não existe nenhuma maior que essa. E o 0, tá, é a mínima. Veja que essa representação ela foi dada para uma situação de tensão normal trativa, né? O sigma x aqui, obrigatoriamente maior que 0. Mas, diferentemente da representação de inércia, em tensão, eu posso ter esse círculo de Mohr tanto do lado direito quanto do lado esquerdo da minha representação gráfica. Por quê? Porque eu posso ter tensão normal de tração ou compressão. Por exemplo, se eu tivesse numa situação de barra sobre força normal comprimida, o círculo seria o espelhado a esse. Seria uma situação assim, ó, que eu estou tentando desenhar aqui com o cursor. Tudo bem? Ok. Para finalizar essa primeira parte do vídeo, né, que foi basicamente o que a gente trabalhou na aula da quinta-feira passada, foi mostrar esse conceito de tensão admissível e fator de segurança. Ou seja, para a tomada de decisão de engenharia, na verdade, a gente trabalha com a quantificação. Para a tomada de decisão de engenharia, em um dos tópicos, por exemplo, relacionado à ruptura, deformação excessiva, a gente trabalha justamente com a quantificação desse estado tensional. Na verdade, ruptura ou escoamento, né? A partir da análise, né, da tensão do escoamento. A gente necessita da quantificação do estado tensional. No caso do que a gente também discutiu em sala de aula, para cada engenharia a gente tem, na verdade, uma definição, vamos dizer assim, de projeto associado a fator de segurança ou lógica de trabalho. Tem engenharias que vão, na verdade, condicionar o seu projeto para que não seja ultrapassado o limite elástico. Outras engenharias não. Então a gente estabelece, vamos dizer assim, por conta, né, de imprevisibilidade do modelo, erro associado à quantificação das propriedades do material por meio de experimentos, tá? A gente vai estabelecer, ou as normas vão estabelecer, o que a gente chama de fator de segurança. Na verdade, esse fator de segurança, né, é uma razão entre a força, né, limitante, geralmente obtida por experimento, e a admissível atuante, ou seja, a que pode atuar na minha estrutura para um dado fator de segurança definido pela norma. Como a gente tem para um problema, por exemplo, linear, relação, força, tensão, também linear, a gente pode apresentar esse fator de segurança em termos, vamos dizer assim, de tensão. E essa tensão aqui que eu estou colocando como ruptura não é o único elemento que me caracteriza o limitante. Depende do meu problema. Eu posso, por exemplo, ter um limitante como a tensão de escoamento. Tá?
Ok? Depende da análise do meu problema. Aqui eu simplesmente destaquei a ruptura porque é algo muito comum, tá? Da gente trabalhar na lógica, né, de projeto para que você encontre, né, o fator de segurança, a ruptura, por exemplo, numa dada situação de análise. Ou seja, a razão entre a tensão limitante, que é uma tensão última, de ruptura, associado, né, a um ensaio experimental, ou seja, isso daqui é uma propriedade do material, a gente vai ter essa tensão. E a tensão admissível, né, é a tensão ali possível de ser aplicada na minha estrutura, atuar na minha estrutura para mandar da situação do projeto. Tá? É claro, né, que isso daqui tem que sempre ser maior que a que está sendo aplicada, por isso que esse fator de segurança ele é maior ou igual a 1. É comum na aeroespacial a gente trabalhar não com o fator de segurança, e sim com a margem de segurança. A margem de segurança, por definição, é o fator de segurança menos 1. O que se procura no projeto, né, aeroespacial é uma margem de segurança muito próxima de zero, tá? No sentido de você ter a segurança e economia associadas. Para a gente trabalhar, para a gente finalizar esse vídeo, esse tópico, na verdade, o estado duplo de tensões, a gente vai começar a parte teórica dele, na verdade, tentar terminar hoje, tá? Na aula de hoje, essa apresentação teórica. A gente vai tentar terminar esse tópico justamente na aula de hoje. Então a gente viu o estado, né, unidimensional de tensões associado ao problema de barra sobre força normal, e a gente vai apresentar como a gente caracteriza o estado tensional para uma situação de modelagem onde a gente tem que levar em consideração duas dimensões aí do meu modelo, ou seja, as minhas grandezas elas vão variar essencialmente, né, em duas dimensões. É um problema duplo de tensões, ou seja, meu problema bidimensional. A gente vai aqui associar o meu sistema plano agora no x e y, vai definir um ponto aqui qualquer e a gente vai representar esse ponto aqui inicialmente por esse quadradinho, tá? Para a gente associar a esse quadrado, veja que no 3D a gente representa o ponto por um cubo, mas na verdade é um ponto. E representar as componentes do estado tensional no plano aqui, tá? Nesse quadradinho, no ponto. Para ficar mais fácil justamente a colocação dessas componentes do estado tensional. Então aqui eu defini componentes normais positivas, veja que elas tracionam, né, o ponto, tanto na direção x quanto na direção y. E as componentes tangenciais, elas seguem aquela denominação, veja, a componente tangencial, né, associado à tensão normal x, a primeira letra dela é justamente o x e a segunda ela segue a direção y. Veja que o sentido positivo dessa à direita do ponto é de baixo para cima e essa à esquerda do ponto é de cima para baixo. Por quê? Porque vale aquilo que a gente já tinha comentado lá no tridimensional, que a gente não conseguiu ver. No bidimensional eu destaquei aqui a outra componente do estado tensional faltante na direção x para equilibrar o meu problema. Ou seja, eu tenho um sigma x aqui, que é positivo, que é de tração, né, alonga. Só que ele segue a direção contrária de x. Então, o tal positivo, ele obrigatoriamente, ele segue a direção contrária de y, tá? Então, é só você enxergar que essa força aqui, que vai ser gerada a partir da multiplicação dessa tensão na área associada aqui, vai ter que ser equilibrada por essa mesma força, tá? De cima para baixo. Basicamente, a gente tem aqui a mesma situação para essa componente do estado tensional de cisalhamento na direção y, tá? Uma da direita para a esquerda e outra da esquerda para a direita, nessa lógica dos sentidos positivos que a gente definiu. Tensão normal positivo e as tangenciais, elas são positivas, né, seguindo a direção do eixo, quando as mesmas normais seguem, e seguindo as direções contrárias ao eixo, tá, definido quando as normais também são contrárias a esses eixos. Para
Para a gente recuperar aqui, é nesse momento que a gente vai recuperar aquela simetria que a gente tinha destacado lá no início do vídeo. Para a gente recuperar, na verdade, essa simetria, a gente vai aplicar a somatória de momentos, tá? Em torno do ponto zero. Então eu vou enxergar aqui que nesse ponto eu tenho um comprimento dx e dy, tá? E uma profundidade dz associado aqui ao meu ponto, porque mesmo sendo um problema plano, a gente tem as três dimensões, igualmente ao problema de barra. A gente tem a área de seção transversal e tem, tá, um eixo, tá? A gente tem um volume. A única coisa que caracteriza o problema no seu viés unidimensional é que as variáveis elas só vão variar com x. Então, o somatório de momento ele vai ser dado por quem? O tal xy, por exemplo, vezes a área, que é dy dz, ou seja, isso daqui é força por unidade de comprimento ao quadrado, vezes o comprimento ao quadrado me dá uma força. Força vezes o braço, veja, essa daqui é a mesma força dessa, as mesmas forças distante de um braço me dá um binário. Tudo bem? Ó, uma força para baixo, igualzinho a uma força para cima, distante, tá, de um dx, aqui me caracterizando esse binário, né, ou seja, esse momento, e esse outro binário aqui, tá, me dando essa outra representação aqui. Com isso eu consigo chegar que o tal xy é igual ao tal yx e finalmente eu saio dessa representação, tá, sem simetria para essa representação do estado tensional, já recuperando a simetria. A intenção aqui é a seguinte: a gente vai mostrar que realmente esses elementos aqui me caracterizam o estado de tensão no ponto, ou seja, a partir deles eu consigo calcular quaisquer outras situações de fluxo associado ao ponto, não é para qualquer outra direção, né, de fluxo, direção do fluxo, né, associada ao ponto. O que é que eu quero falar com isso? Eu tenho esse sistema x e y. Para esse sistema x e y, eu tenho essas componentes do estado tensional, calculadas daquela forma lá que a gente apresentou no início do vídeo. Se eu agora passar o fluxo nesse plano aqui, ó, nessa direção aqui, de θ associado à vertical, eu vou ter outras representações aqui do estado tensional. É isso que a gente vai ver. E a gente vai ver que essas outras representações elas vão estar em função do σx, σy e tal xy. Ou seja, realmente, se eu tiver essas componentes, eu consigo definir quaisquer outras componentes do estado tensional associadas ao mesmo ponto. Com que objetivo? O objetivo é, da mesma forma do problema unidimensional, é buscar a situação de máxima, a situação de mínimo. Por quê? Porque os materiais, eles têm regiões, têm planos preferenciais, por exemplo, de ruptura, e a gente precisa pesquisar se naquele plano preferencial de ruptura passa uma tensão, vamos dizer assim, máxima. Então, para essa situação, a gente está destacando, né, esse plano de corte à esquerda. Estamos colocando aqui, né, as forças. Não, primeiro aqui a gente só está destacando as áreas, né, que a gente vai precisar. Eu tenho a área S aqui definida no plano de corte, e eu tenho essa área projetada nessa direção e nessa direção, a partir do θ, tá? Simplesmente aplicando o seno e o cosseno. E aqui agora a gente está transformando essas tensões em forças. Por quê? Porque já, na verdade a gente vai fazer equilíbrio de força. E o que a gente tem aqui é tensão. A gente vai fazer equilíbrio de força. Para eu ter equilíbrio de força a partir de tensão, eu preciso multiplicar a tensão por área. Então, por exemplo, σx vezes S cosseno θ vai me dar força nessa direção. Tal xy vezes essa área daqui vai me dar essa força nessa direção. Sigma y vezes essa área daqui vai me dar força nessa direção. E o tal xy vezes essa área daqui vai me dar essa força nessa direção. Olha, quando eu corto, tá, esse ponto por um plano associado a essa direção θ, eu sei que nesse plano eu vou ter uma força normal ao plano e uma força tangencial ao plano. Tá vendo que eu estou colocando aqui um sigma θ e um tal θ?
E aí eu estou destacando justamente essas duas direções aqui. Eu estou colocando uma direção x, y e estou colocando uma outra direção x' e y'. O que a gente vai fazer agora, na verdade, é compor um somatório de forças na direção x e na direção de y e depois, por transformação vetorial, levar essas forças para a representação no x' e y' e depois equilibrar com a força que vai surgir aqui, né? Do sigma θ ds vezes o s e do tal θ. Na verdade aqui já é a força, né? É o sigma θ vezes esse S daqui já é uma força e esse tal θ vezes essa área daqui já é uma outra força na direção aqui tangencial. É equilibrar com essas duas forças. Então foi essa sequência que eu fiz, né? Somatório das forças em x e em y. Transformei essas forças aqui para a direção x', y', utilizando a transformação. E depois, com essa transformação, né, eu fiz o equilíbrio, ou seja, já transformei aqui, e com essas forças transformadas, eu simplesmente, aqui eu só fiz um rearranjo dessas forças, ainda é a mesma, eu fiz agora o equilíbrio na direção x' e y', estabelecendo as forças totais, que é quem? Que é a transformada, né, a fx transformada na direção x', mais a direção normal aqui, a força na direção normal, que vai aparecer, que vai equilibrar esse sistema inteiro aqui, né, cortado. Que a intenção é justamente descobrir, né, essa tensão, né, que aparece. Então, a tensão que aparece é justamente essa representação aqui, o sigma de θ, sigma x cosseno ao quadrado de θ, mais sigma y seno ao quadrado de θ, mais 2 vezes tal xy seno de θ cosseno de θ. A gente faz isso também para o y', faz o equilíbrio agora e encontra essa outra equação. Veja que a partir do sigma θ, eu consigo encontrar o sigma θ mais 90, né? Ou seja, porque na verdade eu preciso encontrar a tensão normal, porque como é um problema plano, eu vou ter agora também tanto tensão normal na direção x quanto na direção y. Basta eu pegar essa expressão e colocar, ao invés de θ mais 90. Veja que as observações que eu fiz lá para a inércia, elas estão todas associadas aqui. Se você pegar a transformação de inércia, você vai ver que eu vou substituir o sigma θ por ix' lá, eu acho que eu comentei assim, o sigma x por ix e o sigma y por y, e o tal xy pelo produto de inércia, a menos de algum sinal aqui. Mas a equação é muito similar, né? É muito, né? É idêntica, na verdade, né? Tem uma similaridade plena e a gente consegue recuperar tudo que foi explicado lá para a inércia aqui para a tensão. Tudo bem? Então, veja que a partir desse ponto a gente consegue aproveitar tudo o que a gente aplicou lá para a inércia, igualzinho aqui para transformações de tensão. A gente vai utilizar um conjunto de transformações trigonométricas para passar essas duas expressões aqui, que vão me caracterizar a transformação de tensão. Veja que realmente isso daqui sigma x, sigma y e tal xy me define o estado tensional no ponto, porque a partir deles eu consigo encontrar agora o sigma θ e o tal θ qualquer de análise que eu quiser. E a intenção é escrever essas expressões que estão em função de θ originalmente para 2θ, porque é com isso daqui que a gente vai conseguir representar essas expressões como uma equação de circunferência, essa lógica. Então a gente escreveu já o sigma θ e tal θ nessa situação. A gente busca os extremos igualzinho ao que a gente fez em inércia. Veja, encontramos duas soluções possíveis. Veja que os desenhos eles são muito similares ao que a gente fez em inércia, caracterizando as situações onde eu tenho, né, os ângulos para a situação de sigma máximo e sigma mínimo, que está destacado aqui, a situação de cisalhamento extremo também analisada. Lembro que esse caderno aqui ele vai estar disponível no site da disciplina. E finalmente a gente representa essa transformação por meio do círculo de Mohr, que a gente também já explicou, né, para a inércia. É idêntico aqui a representação das transformações de tensão por meio do círculo de Mohr. É idêntico ao que a gente explicou lá para a inércia.
Aqui mostra uma sequência, né, de passos, onde a gente, né, eleva essas equações aqui ao quadrado, ambas, e soma, igualzinho ao que a gente fez lá para o problema unidimensional. Identifica essa equação daqui como uma equação de circunferência escrita na sua forma canônica, onde o A onde o centro da circunferência, na verdade, é a tensão média e zero, né, no plano XY. O X, na verdade, é a tensão normal, o Y é a tensão cisalhante, o raio é dado pela raiz dessa expressão aqui. Então, para finalizar o vídeo, a representação que a gente vai fazer aqui do círculo de Mohr, ela está particularizada para uma situação particular, reforço, de tensões normais positivas, com o sigma, com o tal XY nessa configuração aqui, tá? Ou seja, associado ao X, ele percorrendo o sentido anti-horário, e associado ao Y percorrendo o sentido anti-horário, tá? Então, na verdade, os pontos notáveis que a gente vai dar são o A e o B e o C. O ponto notável A está associado ao X e o tal XY dele associado à direção anti-horária, tudo bem? Né? Aqui é o que está. O B, na verdade, é o sigma Y e a tensão, né, de cisalhamento associado ao sentido horário, nesse caso daqui. E o ponto C é a tensão média e zero. O raio é dado por essa expressão, mas todas essas equações anteriores elas saem da transformação do círculo de Mohr. Veja, é essa transformação que a gente tem, né? A gente tem informações em relação a XY, agora a gente quer informações em relação a um X', Y', né? Ou seja, defasados de θ em relação a X. É com esse X' que eu vou encontrar o sigma θ e o tal θ. Depois é só pegar 90 graus associado a isso aqui, eu vou encontrar o sigma θ mais 90. Então aqui eu defini um sistema de eixos sigma tal. Diferentemente da inércia, no tal aqui a gente não vai associar sinal positivo e negativo, a gente vai reforçar isso em sala de aula, a gente vai aqui associar o tal ao sentido horário aqui, né, e o sentido anti-horário para baixo, né, o horário, o sentido anti-horário do tal a gente vai associar para baixo, e o sentido horário do tal, né, a gente vai colocar ele para cima da curva. Desenhamos os pontos A, né, aqui o ponto A e aqui o ponto B. O ponto A, o sigma X e o tal XY. O ponto B, o sigma Y e o tal XY, com a convenção que o sigma X e o sigma Y são positivos. Eu tenho essa direção, né, ou seja, o ponto A e o ponto B me definindo o eixo X e o eixo Y, que no círculo de Mohr está dobrada a direção, é 180 graus, por quê? Porque o original é 90. Quando eu ligo o ponto A ao ponto B, eu passo pelo centro, mas o centro é o sigma médio, está aqui. Aqui, na verdade, eu tenho essa cota daqui, eu tenho esse valor daqui até aqui vale sigma x e daqui até aqui vale sigma y. Então, entre B e A, eu tenho sigma x menos sigma y. E a metade disso daqui vale justamente sigma x menos sigma y dividido por 2. E por que a metade? Porque esse ponto C é um ponto mediatriz do segmento entre sigma x e sigma y. Tá ok? Então, com o cateto aqui, que me define o tal XY, e esse elemento daqui, que é cateto, que me define o sigma x menos sigma y dividido por 2, a gente consegue encontrar o raio, que é justamente essa medida. É com essa transformação que eu consigo calcular quaisquer coisas relacionadas à transformação de tensão. É com essa representação via círculo de Mohr que eu consigo calcular qualquer coisa, tá, relacionada à transformação de tensão. Por fim, eu reforço aqui que o tensor sigma x, sigma y, tal xy é um tensor de segunda ordem, porque eu preciso justamente de duas matrizes de transformação para levar elementos dessa base para uma base rotacionada de θ graus, como mostrado anteriormente. Ou seja, aquelas expressões de sigma θ e tal θ e sigma θ mais 90 que eu encontrei, com esse desenvolvimento que eu acabei de apresentar, vocês também podem obter por meio dessa multiplicação aqui.
deixo isso daqui como um exercício complementar, tá? Espero que vocês aproveitem esse vídeo e assistam esse vídeo antes da aula para que a gente possa trabalhar na aula de hoje de uma forma mais tranquila. Até o próximo vídeo.